Oi, gente, meu nome é Ayala e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como contar histórias com dados e vou mostrar um caso real que vai ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Antes de começar, eu queria fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher parda, estou usando um óculos, tenho cabelos cacheados escuros e estou com um fundo branco e uma blusa branca e um fone de ouvido com fio preto, tá bom? Então vamos lá. A apresentação de hoje, esse vídeo, vai ser baseado muito no livro Storytelling com Dados. Esse livro é um livro muito legal que mostra pra gente como construir nossas apresentações, sejam apresentações de texto ou apresentações orais, de forma que as pessoas fiquem mais interessadas e interajam com a gente quando são apresentações que envolvem dados, né? Então, alguns pontos bem legais, né? A autora, ela incentiva a gente aí além de gráficos e estatísticas brutas, né? Então ela fala sobre a importância de construir uma narrativa, né? De construir uma história. Por isso o nome storytelling, né? Ou a gente pode traduzir para o português sobre contação de dados, né? Contação de histórias com dados, né? Então essa é o que ela incentiva, né? A gente a estruturar a nossa apresentação, o nosso texto com uma narrativa que faça o público compreender e se envolver com a informação que a gente está passando. E o legal é que ela não fala apenas sobre qual gráfico é melhor, qual tabela é melhor, usa texto, usa gráfico. Ela fala também sobre princípios básicos de design, que vão ajudar a gente a entender como apresentar e quais as melhores formas, quais as melhores dicas, tá bom? E aí, antes de chegar no caso real, o que eu queria mostrar para vocês são alguns pontos principais sobre o que a Cole, né, que é a autora do livro, fala, tá bom? Então, a primeira coisa, né, é a diferença sobre análise exploratória e análise explanatória. Quando a gente tem um conjunto de dados e uma pergunta de negócio ou uma pergunta de pesquisa e a gente quer responder essa pergunta com base nesse conjunto de dados, muitas vezes a gente não sabe qual a coluna, né, qual a variável daquele banco de dados que vai responder aquilo para a gente, né? Então, no início, a gente tem uma gama de dados e a gente quer entender como é que aquilo está funcionando para responder a nossa pergunta. Então, é nesse ponto que a gente vai fazer a análise exploratória, que é cruzar várias informações que a gente ache pertinente, né, que tenha alguma sugestão de que seja pertinente. Então, a gente cruza milhares de coisas, milhares de variáveis, de colunas dos bancos de dados. E aí, a gente vai começar a perceber alguns pontos que são dignos de nota, como ela fala, né? Interessantes de destacar para outras pessoas. Então tem essa primeira parte, que é uma análise exploratória, que a gente tem muitas análises, e depois a gente passa para a análise explanatória. Qual que é a análise, qual que é a diferença, né? A análise explanatória, a gente vai buscar os pontos principais que a gente achou mais interessantes e que ajudam a gente a mostrar essa nossa história lá da análise exploratória. Então, como ela descreve ali, né, que a análise explanatória é quando a gente comunica a nossa análise para o público e quando a gente conta essa história que responde a nossa pergunta inicial de negócio ou essa pergunta de pesquisa. Então, é nesse ponto que chega o storytelling, né? Então, a contação de histórias com dados. E qual que são alguns conceitos legais também, além de análise exploratória e análise explanatória, né? Quando a gente vai construir seja um texto baseado em dados ou uma apresentação oral baseada em dados, tem três pontos que ela sugere que a gente pense e se preocupe. Quem é o nosso público, o que você quer comunicar e como você gostaria que as pessoas agissem depois de você passar aquela informação. Então, quem é o seu público? Por que é importante saber quem é o seu público? Porque você vai definir a forma que você se comunica de acordo com quem é seu público. Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação na empresa que você trabalha para pessoas que são mais do time técnico, você pode dar detalhes mais técnicos da sua análise, por exemplo, ou falar, descrever os métodos com mais profundidade, que essas pessoas podem estar interessadas, provavelmente mais interessadas do que um time de negócio, que gostaria mais de ver os resultados e não tanto em profundidade o que foi feito, né? Então, pensar quem é o público vai ajudar a gente a calibrar a forma como a gente fala ou como a gente escreve, inclusive. Se a gente fala de uma forma mais formal ou de uma forma mais informal. Então, isso é muito importante, pensar quem é o nosso público. Além disso, é importante também saber o que você quer comunicar.
Porque sabendo onde você quer chegar, você vai construindo aquela história, né? Então, saber o que você quer comunicar, qual é a sua pergunta, vai te ajudar a delinear todo esse caminho. E por fim, como que você gostaria que as pessoas agissem, né? Então, no final, é importante que as pessoas consigam entender, e agora? Como agir? O que que a gente pode fazer com base nesses resultados, né? Existem outras perguntas a serem respondidas? Já dá para a gente tomar alguma decisão, seja no negócio ou em outra situação? Então, isso também é importante, né? Como que você imagina que as pessoas vão sair do final do seu texto ou da sua apresentação? Então, esses são 3 pontos que tem que ter muito em mente. E aí, ela dá 2 dicas muito legais que eu sigo e que vou mostrar para vocês hoje nesse caso real, que são: planeje a estrutura da apresentação antes. Ela chama isso de storyboard. Então, seja você pegar um papelzinho e fazendo anotaçõezinhas de como você imagina que você vai apresentar, a ordem das coisas, seja você usar post-its, né, para pensar nesses pontos chaves e a ordenação da sua apresentação, principalmente. Então, quando você pensa nisso antes, você consegue ir coordenando a construção disso conforme você vai fazendo, seja os seus slides ou o seu texto. E especificamente para apresentações orais, ela sugere que a gente treine. Então, é muito legal se a gente tiver essa oportunidade, né, de treinar antes de apresentar para o público final. Então, quando você montou sua apresentação a primeira vez, você acha que ela está perfeita, né? Tá super legal. Aí você vai treinar, você percebe que um slide não encaixa no outro quando você fala, que dá uma travada. Então você percebe, bom, talvez esse slide tenha que vir antes, tá bom? Então, esse treino vai te dar um insight, uma perspectiva de como vai ser a realidade, tá? E outra coisa que ela sugere é que a gente compartilhe antes essa apresentação com um grupo menor. Então, se você compartilha antes com pessoas que não são o público final, mas que são parecidas e que podem te dar sugestões de melhoria, críticas, isso pode te ajudar também a ficar mais seguro, a apresentar melhor, né? E a ter uma apresentação que seja mais interessante para o público final, tá bom? Então, essas 2 dicas são muito legais. 2 conceitos muito importantes também que a Cole traz no livro, que eu gostaria de trazer para vocês: carga cognitiva e saturação. A carga cognitiva é o esforço mental que é exigido para a gente aprender novas informações. Então, numa apresentação, qual que é o nosso objetivo? Que o nosso público não se esforce, que ele consiga ir entendendo conforme ele vai vendo, né? Que não tenha muito esforço, que ele não precise pensar muito para entender o que a gente está mostrando. Porque quando a pessoa faz um esforço muito grande, ela se desinteressa. E ela se desinteressando, ela vai começar a olhar o celular, vai fazer outras coisas e vai perder o foco ali da sua apresentação. E não é isso que a gente quer, né? Então, usar de formas que a gente não faça o nosso público se esforçar muito, né? Que ele consiga, seja explicando um gráfico antes, seja dando detalhes de alguma coisa que você acha importante. Então, usando gráficos simples, a gente não precisa de gráficos muito complexos, a gente pode usar gráficos simples. Então, isso é muito importante, tá bom? E a saturação? A saturação, ela define como elementos visuais que ocupam espaço, mas não ajudam no entendimento. Por exemplo, linhas de grade no gráfico. Muitas vezes não tem necessidade de a gente colocar aquelas linhazinhas no fundo, sabe? Então, sempre a gente pode refletir o que a gente precisa ou não precisa adicionar no nosso gráfico ou na nossa tabela. Será que essa informação aqui é realmente necessária? Ou ela só vai deixar o público com maior, achando que aquilo é muito difícil ou buscando a informação ali no meio, né? Então, deixar as coisas mais claras, como a gente pode dizer, mais clean, né? Então, essa é uma dica bem legal também. E, por fim, terminando aí de falar dos pontos principais do livro, qual que são as minhas principais dicas? Os principais pontos, né, que eu vi no livro, que eu acho que eu levo assim para todas as minhas experiências, né? Dar destaque ao que a gente quer que o público veja. Então, seja com uma cor mais forte, seja circulando, seja colocando uma setinha, é importante que a gente dê destaque. No uso de gráficos, é importante que aquele gráfico seja autossuficiente.
Então, o entendimento seja autossuficiente, né? É isso que eu quero dizer. Então, quando num texto, por exemplo, você pode colocar anotações mostrando aquilo ali que você quer. Ou, se for uma apresentação, você pode explicar o gráfico antes, porque aí a pessoa, bom, legal, o gráfico parecia complicado, mas não é tanto. Já entendi e agora eu consigo entender mais. Não se esqueça da acessibilidade, então se preocupar com cores que sejam acessíveis para todas as pessoas, né? E aproveitar o aprendizado do seu espectador. Então, se você usou um gráfico de barras, sempre que possível, use esse gráfico de barras de novo. Porque aí o espectador, né, o público, ele vai ficar. Ele já está acostumado, né? Então ele já não vai precisar entender novamente um gráfico novo. Mas é claro que a gente pode variar os gráficos. Qual que é a questão? Gráficos, tabelas e geral. Qual que é a questão? A gente às vezes acha que precisa colocar 1 milhão de gráficos diferentes para mostrar que a gente sabe fazer todos os gráficos diferentes. Não necessariamente. A gente pode ir usando de gráficos que sejam parecidos quando possível, tá bom? E ainda nessa questão de aproveitar o aprendizado do telespectador, é legal manter a continuidade das cores. Então, se você está usando a cor azul para o grupo A e a cor vermelha para o grupo B, continua sempre na sua apresentação usando aquelas cores para esses grupos. A gente não precisa ficar variando as cores, porque aí a pessoa já vai entendendo o que mostra o grupo A e o que mostra o grupo B. Tá legal? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caso real. Partindo agora para o caso real, eu trouxe para vocês uma análise de um banco de dados que essa análise eu fiz com uma amiga Lívia, de uma pesquisa que se chama State of Data. A pesquisa State of Data é uma pesquisa sobre o mercado, sobre os profissionais do mercado de dados. Então, existe uma comunidade chamada Data Hackers que divulga todo ano, desde 2019, um formulário para que as pessoas profissionais brasileiros de dados respondam. Então, em 2021, eles fizeram essa divulgação. Várias pessoas responderam. Em 2022, eles disponibilizaram esses dados, anonimizados, claro, ou seja, a gente não sabia identificar que pessoa respondeu o quê, mas eles disponibilizaram esses dados para quem quisesse analisar, né? Isso no primeiro semestre de 2022. E aí, teve uma competição, então as melhores análises ganhariam prêmios. E eu e a Lívia, a gente optou por fazer uma análise desses dados. Então, esses dados ficam no Kaggle, que é uma plataforma que é muito utilizada para competições de dados e que tem muitos dados reais, inclusive, para a gente treinar, talvez vocês já conheçam, tá bom? Então, esses dados do State of Data estavam lá no Kaggle. E o que a gente optou por analisar, né? A gente tinha uma pergunta. A nossa pergunta era: existe desigualdade de gênero em dados? A gente sabia que uma das informações que existiam lá era o gênero das pessoas, né? Então a gente queria fazer uma comparação, entender como que era possível fazer essa comparação. E a gente partiu dessa pergunta. Pensando lá, não sei, se vocês lembrarem no comecinho, a gente falou sobre o storyboard, né? Como que a gente estrutura a nossa análise, o que a gente gostaria de fazer para mostrar a nossa história, né? Para contar a nossa história. Então, eu trouxe aqui como seria um storyboard dessa análise que a gente fez. Primeira coisa que a gente pensou, o tema. Então, quando a gente soube que eles iam disponibilizar os dados, a gente ficou muito curiosa do tipo, o que será que a gente consegue ver de comparações entre homens e mulheres aí no nosso mercado de trabalho? Então, essa foi a nosso motivador, né? Então, a gente já tinha uma pergunta de negócio, de pesquisa, né? A gente já tinha essa pergunta em mente. Muitas vezes é possível que a gente não saiba exatamente qual é a pergunta. E aí a gente faz aquela análise exploratória para ter algumas ideias do que a gente pode construir, de quais são perguntas pertinentes, por exemplo, para o negócio, discutir com pessoas da nossa equipe para entender quais são as possíveis perguntas. Mas vamos partir desse ponto aqui que a gente já tinha uma pergunta. Qual que foi o primeiro passo, né? A partir do momento que a gente já tinha uma pergunta, a gente pegou os dados, né? A gente fez essa análise em Python, a gente começou a montar o notebook e fez aquela etapa que eu chamei de análise exploratória. Então, a gente construiu um código que cruzava todas as variáveis que a gente tinha interesse com o gênero.
no banco de dados tem, se não me engano, em torno de 390, 400 colunas, então o que eu chamo de 400 variáveis, né, para serem analisadas. E aí, o que a gente fez primeiro? A gente deu uma releu, né, o formulário, entendeu quais eram as perguntas, fez um filtro ali de algumas perguntas que a gente achava interessantes, que podiam ajudar a gente a entender se existe, por exemplo, se existe desigualdade de salário, será que é porque as mulheres têm menos formação, menos tempo de carreira, menos experiência? Ou será que é porque a formação é em cursos menos valorizados? O que será que explica, né? E se é que é possível explicar. Então a gente deu uma olhada no formulário, né, em quais eram as colunas disponíveis ali nos dados, selecionou as principais que a gente encontrava, mas ainda assim eram muitas que a gente tinha interesse em olhar. Então a gente criou um código em Python e foi olhando quais que a gente percebia mais destaque. Então, o que se diferenciava mais entre homens e mulheres e que é legal a gente mostrar nessa apresentação? Então, essa etapa foi a etapa exploratória, que a gente tinha vários resultados, mas se a gente jogasse todos esses resultados lá no nosso texto, as pessoas iam ficar desinteressadas, porque ia dar um texto de várias horas de leitura. Então, a gente tinha que entender, bom, o que daqui é interessante e o que a gente vai colocar na nossa análise. Então, a gente foi olhando tabela por tabela para entender as diferenças e assim a gente escolheu quais eram as informações que iam entrar ali. E aí, voltando para o storyboard, né, depois que a gente já tinha essa análise exploratória, ajudou também a gente pensar nesse storyboard. Então, como é que a gente montou esse storyboard, né? Na época, num papelzinho e tal, mas aqui eu coloquei para vocês como se fossem post-its, né? Então, primeira coisa que a gente pensou em fazer, contextualizar o problema. Mostrar o porquê que aquilo é importante. Por que falar de desigualdade de gênero é importante? Então, isso é um ponto. Em seguida, ir mostrando as principais comparações que a gente fez. Comparações de salário, comparações em geral. Vou mostrar para vocês com mais detalhes já já, tá? E associando essas diferenças que a gente fosse vendo, esses resultados, às metáforas da desigualdade. As metáforas da desigualdade são exemplos, formas de entender as coisas que ajudam a gente a perceber. Então, são comparações que são feitas com a realidade que ajudam a gente a entender aquela situação. Então, eu vou mostrar para vocês também na apresentação, tá bom? Por fim, a gente decidiu fazer um modelinho de machine learning para fazer uma comparação mais geral dos salários, né? Então, para dar um tchan a mais ali na nossa análise, mas não necessariamente isso era necessário, tá? A gente entendeu que seria legal, mas não necessariamente era necessário. E no final, as conclusões e avaliações para o futuro. E aí, eu acho que agora é legal eu mostrar para vocês o notebook. Então, só para vocês verem aqui, ó, essa é a página do State of Data 2021. Tem os dados, tem uma explicação sobre os dados e tal. E aqui está a análise que a gente fez. Deixa eu subir um pouquinho para vocês verem. Então, aqui no começo tem um resumo, que é um resumo que a gente fez depois que a análise estava toda pronta. Por que esse resumo é legal? Porque esse resumo, principalmente numa análise de texto, tá, gente? Esse resumo, ele vai dar uma ideia, um cheirinho daquilo que está sendo analisado ali e pode ajudar a pessoa a ficar ali, a ler até o final, né? Então, a gente fez esse resumo. Ele aparece no começo, mas foi a última coisa que a gente fez, porque a gente precisava da análise toda pronta para ter esse resumo. Em seguida, a gente começa aqui a contextualização. E uma coisa que eu acho legal mostrar para vocês, né? Como é que a gente começa, né? A gente escreve assim: falar de gênero parece que virou modinha, né? Vira e mexe, tem alguém querendo falar sobre isso. Então, a gente pensou muito se deveria ser uma forma mais formal ou mais informal de falar. E a gente decidiu falar de uma forma mais informal, porque é um tema que pode atrair diversos tipos de pessoa, né? Então a gente não precisava ser muito formal, pensar de um jeito como se fosse um pesquisador ou alguma coisa assim, né? Então a gente optou por ser informal para conseguir atrair um público bem grande, né? E aí entra aquela contextualização que eu falei ali no storyboard, né? Então, a gente mostrou aqui por que é importante esse tema. É um tema que só eu, a Ayala, me preocupo? Não, é um tema que
que inclusive a Organização das Nações Unidas, a ONU, se preocupa. Então a gente mostra isso, né? Fala dos objetivos da ONU, né? Dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, pensando, por exemplo, num exemplo de negócio, né? Quando você vai mostrar uma análise, por que você está fazendo aquela análise? Qual que é a importância daquela análise? Qual que é a dor, né, o problema do negócio que você está buscando resolver? No nosso caso, não é uma questão de negócio, né? É uma questão mais social, né? Então, que a gente não está, é claro, buscando resolver, mas a gente está buscando mostrar com dados como ela se comporta, né? Então, aqui a gente foi fazendo essa contextualização. E aí a gente fala também de outros estudos, como a desigualdade tem um custo também, né? Não é só uma questão de justiça, mas também tem uma questão financeira por trás, né? E aí fomos falando sobre isso, né? Vocês podem ler com mais detalhes depois, eu vou deixar o link. E daí a gente começa mostrando o passo a passo da nossa análise. Então, tem algumas explicações aqui no início, e aí a gente começa, por exemplo, comparando diferenças salariais. As diferenças salariais a gente optou por mostrar em uma pirâmide, como se fosse uma pirâmide etária, que a gente entendeu que era um gráfico que as pessoas já conhecem, assim, né? E aqui o que é legal? Aqui é legal mostrar, deixa eu esconder aqui esse cantinho para vocês conseguirem ver melhor. A gente usou a cor vinho, né, um vermelho mais escuro para feminino e o cinza para masculino. A cor mais forte a gente deixou para o feminino porque era o que a gente queria dar destaque. E vocês vão ver para mais para frente que a gente foi usando sempre as mesmas cores, vinho e cinza para feminino e masculino. Então aqui a gente tem os salários, né, as quantidades de pessoas, valor absoluto, e embaixo a gente tem os números, né? Então, as quantidades de pessoas. Uma crítica que a gente recebeu aqui que poderia ter melhorado é que os valores estão negativos, né? Não existe quantidade de pessoas negativa. Então, a gente podia ter melhorado esse ponto. E a gente vai sempre aprendendo conforme as pessoas vão olhando, né? Então, mostramos para alguém, essa pessoa diz para a gente, ó, vocês poderiam corrigir isso. E daí, em seguida, a gente escolheu por fazer um gráfico, como o nosso objetivo era sempre comparar feminino e masculino, homens e mulheres, a gente escolheu fazer um gráfico que era um pouquinho mais complicado, mas que a gente ia usar ele várias vezes. Então, a gente fez o quê? No texto, a gente explica esse gráfico, né? Então, a gente fala, embaixo tem um gráfico de linhas, em cima tem um gráfico de barras, vocês devem interpretar ele de tal forma. Então, como é que é esse gráfico, né? A gente tem as linhas aqui, ó. Então, por exemplo, os salários, né? E a proporção desses salários. E quantas mulheres ganham tal faixa salarial? Quantos homens ganham tal faixa salarial? E aqui em cima a gente põe uma barrinha que indica essa diferença aqui de baixo. Então, por exemplo, quando tem mais mulheres do que homens, a barrinha fica para cima em vermelho. Quando tem menos mulheres do que homens, a barrinha fica para baixo em cinza. Então, a gente percebe que maiores salários tem mais homens ganhando proporcionalmente, né? Quando a gente vê a quantidade percentual de homens é maior nessas faixas maiores de salário. Então, a gente já tem uma questão colocada aí, né? E aí, a gente vai apresentando esses gráficos muitas vezes com outras situações. Por exemplo, com a senioridade, né? Júnior, pleno e sênior. A gente vê que a proporção de mulheres vai decaindo, né? E a proporção de homens é mais estável, né? Então, maiores graus de gestores, a gente tem muito menos mulheres gestoras proporcionalmente do que homens. E o gráfico de cima, a barrinha, ajuda a gente a mostrar isso. E o que entra aqui no nosso storytelling, né? Falar daquelas metáforas da desigualdade que eu falei para vocês. Então, a gente fala aqui, ó, o efeito tesoura. Por quê? O efeito tesoura é que esse gráfico a gente percebe uma tesoura, né? Então, esse aumento, leve estabilidade nesse caso aqui, mas poderia ser um aumento da proporção no caso dos homens e um decréscimo no caso das mulheres. Então, é quase que uma tesoura em forma de gráfico, né? Então, essas metáforas que a gente foi usando foram ajudando a gente a deixar as pessoas interessadas. Vamos lá mais para baixo. Então, a gente comparou nível de escolaridade, área de formação. Aqui em área de formação, a gente já vê um gráfico diferente. Então, a gente vê todos os níveis de formação e proporcionalmente mulheres e homens. Uma coisa interessante que a gente optou por fazer aqui, por ser um texto.
como a gente está trabalhando com texto, é legal que as pessoas consigam buscar outras informações caso elas queiram, né? Então a gente usou uma biblioteca do Python que permite que a pessoa veja os números aqui, tá? Então isso facilita a interpretação também e a análise de quem estiver lendo esse texto. E aí, em seguida, a gente vai fazendo outras análises muito parecidas. Proporção de homens e mulheres dentro de cada categoria de formação. E aqui tem um exemplo legal também sobre usar anotações, tá vendo? Então, a gente mostra aqui que essa é a linha média da proporção de mulheres. Então, a gente vê que química, ciências sociais, computação, outras engenharias, tem menos mulheres do que na média desse banco de dados. Enquanto marketing, ciências biológicas, tem mais mulheres. Então, as mulheres estão vindo mais desse tipo de formação do que desse tipo de formação. E essa barrinha, a gente optou por colocar esse escrito bem perto para ficar fácil das pessoas entenderem. O que poderia ter, por exemplo, a mais aqui? Uma outra anotaçãozinha apontando para essas barras maiores, escrito profissões ou formações com maior categoria de mulheres, né, com maior proporção de mulheres. Isso poderia ser uma coisa a ser melhorada aqui nesse gráfico. Tempo de experiência, o mesmo gráfico, e a gente pode ir descendo aqui. Aqui mais uma explicação, um caso daquele gráfico que eu mostrei ali em cima. E aqui entra um outro gráfico, ó, um gráfico sobre tamanho da empresa, né? Então, aqui a gente optou só por usar o de linha. Enfim. E aqui também, ó, esse gráfico de barras, o que que é legal desse gráfico de barras? A gente marcou, ó, predominância masculina, predominância feminina, né? Então, isso foi legal para a gente mostrar e sempre escrevendo ao longo do texto, né? Se a gente tivesse uma apresentação oral, a gente poderia, por exemplo, nesse caso desse gráfico aqui, explicar o gráfico antes para a pessoa, né? Porque aí depois eles vão entendendo. Então, estava no texto, mas nesse caso vocês poderiam falar antes. E assim por diante. No final, a gente coloca o modelo, né? A gente faz um resumo da análise exploratória. Aqui a gente chamou de análise exploratória, né? E constrói uma árvore de decisão. Eu vou passar um pouquinho mais rápido pela árvore de decisão, porque eu acho que precisamos de alguns conceitos aqui que a gente pode discutir num outro vídeo, tá bom? Mas qual que foram as conclusões que a gente chegou, né? Que o cenário pode ser considerado positivo se a gente pensar que na árvore de decisão a gente percebeu que se as mulheres tivessem a mesma formação, a mesma experiência dos homens, talvez é possível que os salários fossem pareados, né? Fossem iguais, igualitários. Mas a gente ainda percebe que a gente não está em condições de igualdade, né? Que as mulheres partem de um ponto muito anterior aos homens e que isso causa uma dificuldade. Então, tem essa conclusão e a gente sugere algumas coisas, né? Então, criar ambientes agradáveis que permitam a permanência das mulheres, criar ações propositivas para que elas alcancem cargos maiores, maior senioridade, manter e intensificar ações afirmativas que atraiam mais mulheres para a área e meninas para crianças, né, desde a infância ou adolescência, para cursos de graduação ligados à tecnologia e dados. Então, a gente conseguiu construir toda essa história baseada nas análises que a gente fez. Eu acho que, por enquanto, a gente pode terminar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E, se vocês quiserem falar comigo, entrar em contato, tirar dúvida, sugestões ou críticas, podem falar comigo no LinkedIn. Meu LinkedIn é Ayala Souza e eu estou à disposição para vocês por lá, tá bom? Um abraço e até a próxima.